Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Palavra do Senhor, lá em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse 2, vai falar sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja em que Jesus olha e diz que aquela igreja não tinha muitos erros, era uma igreja que buscava viver a palavra do Senhor, denunciava os falsos profetas, os falsos ensinos. Era uma igreja extremamente envolvida, com as atividades do reino, com as questões de ensino, com as questões de pregação da palavra. Mas o Senhor, diante de tudo aquilo que a igreja de Éfeso fazia, o Senhor fala para ela: olha, vocês estão indo bem, porém eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não fazem mais as coisas como faziam no início. Agora fazem como que no automático, Sabe quando você começa a dirigir um automóvel? Tem um monte de coisa que você tem que fazer, tem que ajustar o retrovisor, as laterais, ajusta o banco, o cinto, e aí vê se vem carro, se não vem, dá seta para sair, liga o carro, põe a marcha e tal. Um monte de processo que a gente fica até doido no começo. E a gente vai sempre muito cuidadosamente, atentamente para fazer aquilo. Por quê? Porque são coisas que a gente está começando a fazer. À medida que os meses passam, aquilo se torna tão automático que a gente já entra no carro, já liga e passa o olho rápido e já sai e vamos embora. E vai automático, a gente vai fazendo isso no automático. Deixou de ser feito? Não deixou de ser feito, mas já não é feito com a atenção que nós fazíamos no começo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós: olha, no começo o coração estava envolvido, o pensamento estava envolvido, a disposição, a alegria de fazer estava envolvida. O problema é que à medida que o tempo vai passando, a gente vai colocando isso numa esteira automática e a gente vai fazendo. Por quê? Porque tem que fazer, a gente faz. Tem que ir para o estudo? Vamos lá. Tem que ir para oração? Tem que ir para o culto? Fica automático. E quando entra no automático, a gente começa a cometer os mesmos erros que a gente vinha cometendo, porque a gente já não tem mais a atenção necessária. Nós não temos mais a atenção necessária para orar, não temos a atenção necessária para ouvir a voz do Senhor falando conosco, não temos a atenção necessária para fazer aquilo que a gente precisa fazer com zelo, com dedicação. E aí a gente cai nos erros, do Senhor falar para nós: olha, vocês fazem tudo muito bem, bem até demais, porque já não tem o coração envolvido. Vocês precisam voltar a fazer aquilo que vocês faziam no início, ter a mesma atenção, a mesma disposição, o mesmo coração em chamas que havia no começo. Isso é importante no reino. Quando a gente deixa de colocar o coração, a mente, a vontade naquilo que a gente faz para o reino, perdemos o objetivo da nossa caminhada e caímos em erros bobos, erros bestas que a Bíblia fala para a gente, discussões que não levam a lugar nenhum, andar por lugares que não deveríamos, estar com pessoas que não deveríamos, fazer coisas que não deveríamos. Então pensa numa coisa muito importante: se hoje Deus te deu uma segunda chance, uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes, não vai fazer as mesmas coisas do jeito que você estava fazendo, porque senão você vai cair no mesmo problema, vai cair nos mesmos resultados. Se você tem a oportunidade de fazer diferente, faça diferente. Não continue fazendo as coisas que você vinha fazendo da mesma forma, porque senão o resultado vai continuar sendo o mesmo. Quando Jesus ele entrega a sua vida por nós naquela cruz, você acha que ele fez no automático? Ou foi uma decisão que ele tomou com o coração, com a mente, com todo o ser dele, com a vontade, com tudo que ele tinha de uma eternidade inteira? Ele colocou naquela decisão de se entregar por nós na cruz.
E por que para fazer as coisas para o Senhor, a gente faz porque tem que fazer, como se fosse uma obrigação? Por que a gente não pensa, eu posso ir à casa do Senhor, eu posso me reunir com os meus irmãos, eu posso louvar ao Senhor sem medo, sem vergonha, eu posso clamar ao Senhor, eu posso chorar aos pés da cruz, eu posso abraçar o meu irmão e dizer o quanto ele é importante para mim, o quanto é importante para o reino. Nós podemos fazer isso, não é uma obrigação. É a liberdade que o Senhor nos dá de louvar, de adorar, de engrandecer o nome dEle. É a liberdade que o Senhor nos dá de cada dia a gente poder fazer diferente. Mas isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Cada um de nós precisa tomar essa decisão. É uma decisão pessoal, é uma decisão que eu não posso transferir para o outro. A decisão de estar juntos, a decisão de estar aos pés da cruz é nossa. E nós precisamos tomar essa decisão, ou então vamos continuar caindo nos mesmos erros, de fazer as coisas de qualquer jeito, de fazer de repente porque tem que fazer. Não, não tem, você não tem que fazer, você pode escolher fazer ou não. Você pode escolher estar aqui ou não. Seguir a Jesus não é uma obrigação, é uma decisão que nós tomamos. Eu quero convidar você a abrir o seu coração nessa hora, falar com o Senhor. Talvez você esteja fazendo as coisas para o Senhor no automático já há algum tempo. Talvez a sua mente e o seu coração já não estejam mais tão envolvidos nas coisas do reino. Talvez seja necessário você tomar uma mudança, uma decisão de mudar a sua vida, de mudar a forma como você enxerga as coisas, de mudar a forma como você enxerga o reino de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que os dias estão se abreviando, a volta de Jesus está mais próxima hoje do que esteve na semana passada. E o nosso tempo, o tempo do arrependimento, é cada vez mais curto. Se amanhã for o dia da tua morte, que hoje seja o dia do teu arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, ó Deus, em teu nome, por tua causa, ao redor da tua palavra, junto com os nossos irmãos, louvar, adorar, ouvir a tua voz, engrandecer o teu santo nome, Deus, colocar-nos diante do teu altar, ó Pai, diante da cruz, reconhecer os nossos erros e falhas, reconhecer que talvez estejamos, ó Pai, vivendo a nossa vida automaticamente. Não vemos os dias passarem, não vemos as pessoas ao nosso redor, não entendemos mais por que fazemos algumas coisas, ó Pai, porque já está tudo no automático. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, coloca um freio, Senhor, em nós, para que possamos enxergar aquilo que na velocidade da vida não estamos conseguindo observar, Senhor. Abre os nossos olhos, ouvidos, abre o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões assertivas. Nos ajuda a ter discernimento daquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o desejo no coração, Senhor, de voltar ao primeiro amor. Quando o nosso coração ardia, Deus, quando a nossa mente se iluminava, quando líamos a Tua palavra, quando o nosso coração ele pegava fogo, Senhor, à medida que o Teu Espírito confirmava em nós o Teu querer e a Tua vontade. Tempos em que os nossos ouvidos, ó Deus, estavam muito mais sensíveis à Tua voz e o nosso coração mais disposto a obedecer. Que em nome de Jesus, ó Pai, se a dureza do nosso coração é resultado do nosso relacionamento com o mundo, Senhor, que este relacionamento seja cortado, Senhor, e que possamos em nome de Jesus, ó Pai, nos relacionar contigo, para recebermos um novo coração e o Senhor por dentro de nós um espírito disposto a obedecer.
Oh, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, haja em nós a disposição de querer estar na presença do Senhor, de querer ouvir a Tua voz, de querer sentir a Tua presença, de querer ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa hora, a realmente sentir aquilo que foi o desejo do coração, né, do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que seja realmente um momento de alegria estar aqui na casa do Senhor, com os irmãos, na presença do Senhor, ó Deus, sendo tratado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações e vidas através dos louvores, das orações e da Tua palavra, Pai. Que nós estejamos aqui, Senhor, para prestar um culto de louvor e adoração, com tudo que temos e com tudo que somos, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Tem gente acordada. No início da semana eu ouvi uma história e eu queria trazer ela para cá. Um dia um namorado, ele estava muito feliz no seu relacionamento. Ele gostava muito do namorado dele. E ele falou assim, eu vou casar com ela. E pediu ela em casamento. E ela falou, ela ficou toda feliz, ficou super alegre. Ele falou assim, eu quero, só que tem duas condições. Aí ele falou, duas condições? Sim. A primeira é que o meu ex-namorado, o Marcelo, então, a gente tem um relacionamento assim, legal. Eu gosto de ficar com ele às vezes. Então eu vou te pedir para um dia no ano eu poder passar o dia inteiro com ele. E a segunda condição é o Bruno. O Bruno, a gente tem uma química, um relacionamento assim muito próximo. Então eu vou te pedir para ficar com ele 5 dias no ano. E aí, ele olhou e falou, mas como assim? Eu não estou te entendendo. Não tem problema, ela disse. Ó, o ano tem o quê? 365? 359 eu vou estar com você. São só 6 dias que eu vou ficar com outras pessoas. Vocês aceitariam um casamento assim? Eu provavelmente não. Se eu quero casar é por inteiro. É me entregar, é se render completamente. E esse é o relacionamento que nós temos com Jesus. Nós somos a namorada que quer passar mais tempo com outras coisas que não sejam ele. Muitas vezes a gente fala que quer se entregar completamente e fica pegado àquilo. Pode ser um sentimento no coração que não devia ter. Pode ser uma pessoa que eu sei que me faz mal. Pode ser uma música que eu sei que eu não devia ouvir. Ou uma atitude que eu não deveria fazer. Podem ser vontades que eu sei que eu não devia cumprir. Mas a gente se segura, se prende a essas coisas. E quando o Senhor quer um relacionamento
é quando o Senhor fala para Jeremias. Deixa eu até ver aqui se eu consigo pegar mais. Beleza. Jeremias 1, 5, 4, aliás, ele fala: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Cada um de nós aqui foi escolhido pelo Senhor. Cada um de nós aqui foi chamado pelo Senhor. E cada um de nós aqui recebeu a ajuda do Espírito Santo de Deus para respondermos esse chamado estando aqui no culto, numa verdadeira entrega ao Senhor. E é legal porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. A história que eu contei, ela se complementa ainda mais quando nós descobrimos de que esse namorado, esse Jesus, deseja 100% de nós desde quando nós nascemos. Aliás, nos chamou para dar 100% de nós. Essa música vem falar sobre ser conhecido de Deus. O refrão dela fala de que o Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz de um verdadeiro adorador. Cada um aqui que louva com o coração inteiro, que deseja se entregar por inteiro ao Senhor, o Senhor ouve essa voz. Verdadeiramente Ele nos separou, nos marcou para verdadeiramente servi-lo e nos entregar totalmente. Que cada um de nós possa trazer à memória isso, trazer ao coração essa mensagem, sabendo de que não foi hoje que o Senhor nos chamou para sermos completamente dele, mas desde antes de nós nascermos, assim como Ele fez com o profeta Jeremias. Amém?
Amados irmãos, na paz do Senhor, amém? O louvor acabou de falar, né? Que Deus, né? Nós somos, Ele conhece seus escolhidos, né? Aqui é a palavra do Senhor em Malaquias 3:10, que fala, né, da oferta. A palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Aqui a palavra do Senhor nos diz, né, trazer todos os dias na casa do tesouro, todos. Então, você imaginou, se trabalhando um mês, pegando todo o dinheiro e falar, não, vou levar para a casa do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor fala todos. Então não é só a oferta, é o seu amor, é o seu carinho, é compartilhar com os irmãos suas bênçãos. É tudo a casa do Senhor. Porque nós sabemos que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nós devemos ofertar. Muitas vezes a gente tiramos a nossa oferta por nossos bens e esquecemos de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos primeiramente buscar o reino dos céus, outras coisas serão acrescentadas. Então, se nós fazemos primeiramente para o Senhor, pode ter certeza que o resto Deus fará. Ele não vai deixar você faltar o pão na sua mesa. Ele não vai deixar que você no lugar de pão, dê pedra para o seu filho. Ele não vai, porque Deus, Ele é fiel. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece cada um de nós, desde o dedão do pé até o fio de cabelo. Ele conhece as nossas necessidades, o que nós precisamos, o que nós precisamos para o dia a dia, porque Deus, Ele é fiel. Abrindo a janela do céu, é nós buscar a presença do Senhor. Tem uma irmã que fala assim, pela manhã eu acordo, abro a janela e já agradeço a Deus pelo sol, pelas minhas plantinhas, por tudo. É assim que nós devemos louvar ao Senhor. Quando abrir os olhos pela manhã, desde já agradecer a Deus, porque Ele conhece qual vai ser o seu dia. E nós louvamos ao Senhor nesta manhã por cada um que se encontra aqui, e aquele que não está presente, Deus sabe, Deus conhece. Então vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu quero te louvar nesta manhã, te agradecer, ó Pai, pelos teus cuidados, pelo teu amor para conosco, ó Pai. Quero te agradecer nesta manhã por cada um que se encontra aqui, Pai, que o Senhor despertou para estar aqui, ó Pai. O Senhor possa estar tratando conosco cada vez mais, através da Tua palavra. Eu creio que o Senhor já falou no louvor, que o Senhor possa continuar cada vez mais abençoando as nossas vidas, ó Pai. Porque sem Ti nada somos, ó Pai, apenas nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos para o louvor da Sua glória, Pai. Recebe nesta manhã as nossas ofertas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem dado muito e muito mais para cada um de nós, ó Pai. Apenas nós queremos só dar aquilo que o Senhor permitir para Ti, Senhor, porque o Senhor sabe, conhece os nossos corações, as nossas vontades, Pai. Que a Tua palavra diz, ó Deus, que em tudo nós devemos dar graça, Pai, que esta é a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles, ó Deus, que muitas vezes não têm a oferta, Senhor, mas desde já, que o Senhor esteja tocando no coração e possa dizer, eu vou dar oferta para o Senhor, porque o Senhor vai preparar o emprego, o Senhor não vai desamparar aqueles seus escolhidos, ó Pai. Que em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem trazer as ofertas até o outro lado. Próxima música.
Que cada um de nós possa desejar o Senhor mais e mais, buscá-lo e declarar a Ele: Senhor, eu te quero, eu preciso do Senhor, eu te quero mais. Amém? compelidos nessa manhã a se entregar ao Senhor, a permitir que o Senhor faça uma transformação no nosso coração, para que possamos nos render completamente a Ti. Senhor, precisamos do Senhor, queremos ao Senhor e desejamos mais de Ti em nossas vidas, Pai eterno. Te oramos para que verdadeiramente possamos aprender a nos entregar por inteiro ao Senhor e glorificar e exaltar o Seu nome, Pai, como o Senhor nos separou para fazer desde que nascemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Fala o coração daquele que vai trazer a Tua palavra e que possamos estar prontos para ouvi-lo, para recebê-lo, Pai, e para colocar em prática. Que o Teu Espírito Santo esteja traduzindo tudo que não entendemos, ó Deus, para verdadeiramente fazer sentido em nosso coração, para que possamos mudar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. A graça e a paz, amém? Eu confesso que hoje, na verdade, eu tenho vivido alguns dias bem agitados da própria mente, da própria alma, dos dias que nós estamos vivendo, se aproximando aí do fim do ano, que para alguns requer mais tarefas, no caso meu e da Débora, que somos professoras,
A gente tem muito mais coisa para entregar agora nessa reta final. E às vezes a impressão que dá é que esse 1 mês, 2 meses que faltam para terminar o ano, a gente vai viver em 4 anos diante de tantas coisas que a gente tem que fazer. Eu digo 4 anos que é um tempo grande, né, aos meus olhos. E aí quando eu cheguei, eu fui orar e pedir ao Senhor que Ele me desse a paz dele no coração, que Ele me desse a oportunidade de prestar o louvor que Ele merece, porque às vezes a gente vem tão agitado, até o olho treme. Não sei se vocês têm isso, né? O olho treme, você parece que está inquieto. O Maurício, hoje a gente estava conversando, né, sobre essa questão de descansar e dormir, e eu não tenho tido boas noites de sono, e ele fala assim que a gente anda bêbado de sono. Eu falei, nossa, eu achei que eu precisava ficar várias noites sem dormir para estar bêbada de sono, mas pelo visto não. Algumas horas que me estão faltando estão me deixando meio que, assim, aérea. Então, são dias que eu sei que não são exclusividades minhas. Todos nós passamos por isso, de uma forma ou de outra. E aí é necessário que a gente chegue e pare tudo e leve o nosso coração à presença do Senhor, para que a gente, de fato, possa oferecer ao Senhor aquilo que Ele merece. E possa também receber dEle aquilo que Ele tem para falar conosco. O problema é que às vezes a gente não tem esse cuidado, e aí a gente faz as coisas de qualquer forma. Mas eu quero já ir direto ao ponto, e eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, é um texto conhecido e ao mesmo tempo muito rico. Para mim, para os meus olhos, o Espírito Santo revelou de uma maneira muito especial nesses últimos dias. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. E é bem interessante que essa introdução que eu fiz tem muito a ver com esse texto. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Às vezes quando a gente prepara uma reflexão, uma ministração, a gente não sabe muito bem por onde vai começar, né? A gente tem uma introdução, um meio e uma conclusão, mas assim, aquele comecinho, se vai ser uma história, se vai ser um compartilhar, a gente está naquela busca do Senhor de como vai ser feito, né? E foi tão interessante que Deus já veio direcionando desde o início como é que deveria ser feito. E era para falar sobre essa tranquilidade que o nosso coração tem que estar, né? E eu quero convidar os irmãos a ler comigo esses versículos. Então, a partir do 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Eu imagino que foi assim, tá? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma passagem bem conhecida, muito conhecida, e por ser tão conhecida, às vezes alguns detalhes passam despercebidos aos nossos olhos. E eu quero pontuar algumas coisas que eu pude meditar e o Espírito Santo falou ao meu coração. A primeira coisa eu quero pontuar sobre o papel de Jesus nessa história toda. E Jesus tinha passado um dia de muito trabalho. Jesus não tinha um trabalho de ir para uma oficina de costura ou para uma escola dar aula ou tratar com clientes. Mas Jesus tinha o trabalho que o Pai tinha dado a ele, que era anunciar e pregar o Evangelho e curar pessoas e levar vida para as pessoas.
E eu tenho certeza que esse trabalho é muito mais importante do que o que eu e você fazemos, porque Jesus buscava fazer aquilo que o Pai tinha determinado. E muitas vezes, enquanto a gente trabalha lá no nosso trabalho, a gente deixa de viver o Evangelho de Cristo. E eu tenho falado disso sobre a minha pessoa. Eu tenho orado, eu falei, Senhor, eu não quero viver vidas repartidas, vidas fracionadas, em que dentro da igreja, no meio dos irmãos, ou no meu momento de oração em particular dentro de casa, eu consigo viver, refletir e meditar no que o Senhor ensina, mas quando chega lá no meu trabalho, parece que eu esqueço. Parece que eu não consigo levar o teu amor, a tua prática lá naquele trabalho. E aí quando alguém fala mal, eu me junto para falar mal. E aí quando alguém mete o pau no chefe, eu me junto para meter o pau no chefe, em vez de eu ter a postura diferente que o Senhor espera de mim. Então essa foi uma das primeiras reflexões para a minha vida, e eu espero que você pense na sua vida. Jesus, ele não tinha essa característica de se juntar com que tudo e ser conduzido pelo movimento que estava acontecendo, mas ele sempre tinha firme o propósito para o qual o Pai tinha enviado ele a esse mundo. E ele não titubeava, ele não deixava se desviar desse foco. E aí, Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando. Se você voltar lá em Marcos, lá no 4, no versículo 1 e 2, você vai ver que ele diz que ele já tinha pregado o dia inteiro e ele já tinha pregado para uma grande multidão. Uma coisa é a gente conversar com 2, 3 pessoas, uma outra coisa é você falar para uma multidão. E Jesus já tinha passado o dia nesse trabalho de falar, de ensinar, de curar, de ouvir. E aí ele já estava cansado. E ali ele se juntou com os discípulos e falou, vamos para o outro lado do lago, né? Porque esse lugar que ele vai atravessar a tempestade é um lago. E ele foi, e os discípulos foram com ele. E Jesus tinha ali que a atividade dele do dia não tinha terminado, porque Jesus não faz nada sem um propósito. E ele levou os discípulos para uma lição que eles precisavam ter na prática, e que muitas vezes nós também precisamos ter na prática. Os discípulos já estavam ouvindo sobre fé, eles sabiam sobre fé, eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, mas eles precisavam vivenciar na pele, na vida deles, aquilo que Jesus vinha ensinando e que eles estavam vendo e ouvindo. E aí eu quero colocar um dos primeiros pontos, o segundo ponto, o terceiro ponto para a nossa vida. Nós também precisamos viver aquilo que nós temos escutado. Viver, porque senão se torna um evangelho morto, um evangelho sem vida. A gente vem e fala, eu me rendo aos teus pés. Como é que nós temos nos rendido aos pés do Senhor? Qual é a atitude prática? Como é que a gente tem demonstrado que a gente tem se rendido ao Senhor? Porque às vezes num período de oração a gente não consegue vir para orar, nem na terça, nem no sábado, nem no domingo, hora nenhuma a gente está disposto a vir a orar. E aí às vezes a gente fala, vamos ofertar, a gente tem dificuldade de ofertar e dizimar. Vamos visitar, a gente tem dificuldade de visitar. Em que momento nós estamos praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado? E aí Jesus falou, chegou a hora, acredito que ele pensou, eu tenho que colocar esses discípulos para praticar aquilo que eles têm ouvido. Ele não permitiu que o cansaço de um dia de trabalho impedisse a missão que ele tinha que fazer. Às vezes a gente não está assim, trabalho o dia inteiro, final de semana puxado, e aí a gente fala assim, hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado, eu preciso descansar. É a primeira coisa que a gente tira, é estar no momento de comunhão com os irmãos e com o Senhor. A gente fala, eu estou muito cansado e não vai dar para eu ir. E Jesus não fez isso, ele continuou o propósito, ele não interrompeu, ele não atrapalhou o propósito que o Senhor tinha para a vida daqueles discípulos através da vida dele. Ele continuou, mesmo estando muito cansado de um dia de trabalho. Outra coisa que eu consigo ver em Jesus aqui, ele não se deixou influenciar pelo sentimento que os discípulos estavam.
Se você for olhar lá no versículo 41, fala que os discípulos estavam apavorados. E Jesus estava como? Como é que Jesus estava? Dormindo, tranquilamente, repousando. O circo pegando fogo, água entrando no barco. E Jesus estava tranquilo. E mesmo quando você chega lá no versículo 38, em que um dos discípulos chega nele e fala: Mestre, não te importa que morramos? Ele não levanta e fala: peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Não, ele já levanta pronto, sabendo o que era necessário ser feito. Ó, o versículo 39 fala que ele se levantou. E ele não foi lá falar: ó, João, me explica aí, como é que isso aqui aconteceu? Mas vocês não são pescadores? Jesus não fez nada disso. Ele se levanta e, com a autoridade que o Pai deu a ele, com a intimidade que ele tinha com o Pai, ele já sabia o que precisava ser feito. O que ele faz? Aquiete-se, acalme-se. Olha que tremendo esse trabalho de Jesus. Olha que impressionante a forma como Jesus está pronto, até dormindo Jesus estava pronto. Porque ele só se levantou e falou: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Isso fala completa tranquilidade, completa harmonia. Ele estava pronto para fazer o que era necessário, no momento necessário. Aí você pode falar assim: mas Jesus era Deus. Mas naquele momento ele estava fazendo o que antes, durante a tempestade? Ele estava dormindo como qualquer ser humano, eu e você. Olha, se me tirar da cama para resolver uma situação, eu acho que eu levanto tão atordoada, né? A gente fala: peraí, deixa eu me vestir, deixa eu pensar, né? E Jesus estava pronto para fazer aquilo que o Pai já tinha capacitado ele para fazer. Talvez se fosse eu dissesse assim: bom, como eu tenho que ensinar uma lição para os discípulos, eu não vou nem dormir, eu vou esperar a tempestade aparecer aí, ou vou esperar os próximos acontecimentos, porque nós somos ansiosos, né? Estamos ansiosos. Mas Jesus não, ele dormiu, ele descansou, porque ele sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Agora eu quero te falar da tempestade. Vamos pensar um pouquinho na tempestade. Quem aqui tem medo de tempestade? Ó, a irmã falou que tem medo, alguns irmãos têm medo. Se for aquela bem fortona, que alaga ruas e casas, eu tenho medo. Mas se for aquela que vem e passa, eu gosto. Eu amo ver chuva, ela me traz paz ao coração. Porque é uma coisa que a gente não tem controle sobre ela. A gente não sabe quando ela vem, nem quando ela vai. A gente não sabe onde ela vai alcançar. A gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Toda vez que eu vejo a chuva, eu penso assim: ai, tem um monte de plantinha seca que agora deve estar recebendo água. Olha só que pensamento infantil, mas é o que vem à minha mente. Eu falo assim: aquelas plantinhas que eu não consigo alcançar, o Senhor está alcançando agora com a chuva. Ai, como o Senhor é bom e cuida de tudo. É o primeiro pensamento que vem no meu coração. Porque tem um monte de plantas e árvores espalhadas por aí que a gente não dá conta de aguar, de plantar. Lá na nossa casa a gente ainda olha de vez em quando, mas por aí não, e o Senhor olha. E aí quando vem a chuva, elas ficam todas felizes porque elas recebem água, e ficam alegres. Algumas até ficam murchinhas assim. Agora de manhã eu levantei e tinha uma planta minha assim. Eu falei: minha filha, você não pode ficar assim, me perdoa se eu não dei água para você. Fui lá e dei uma jarrona de água nela. Aí quando eu estava saindo para ir para a igreja, ela já estava lá, toda pomposa e bonita. Eu falei: olha que coisa linda. E o Senhor cuida dessas plantinhas. E as tempestades vêm para saciar, às vezes, muita sede de terra seca. Outra coisa que eu aprendo sobre a tempestade: existem tempestades que são internas da nossa vida. Elas não estão do lado de fora. Não está acontecendo nada do lado de fora. Do lado de fora está tudo bem. Está todo mundo trabalhando, com saúde, né? Questões que poderiam abalar.
a sua questão psicológica, emocional, mas são coisas que estão dentro de você, que causam vendavais e tempestades, que abalam, que mexem com você. E isso é uma coisa que você tem que se atentar. Será que essa tempestade pela qual você tem passado, ela é do lado de fora ou ela está dentro de você? E quando ela está dentro de você, você precisa buscar ajuda, talvez não só na questão espiritual de oração e meditação da palavra, mas de profissionais que possam te ajudar a organizar os seus pensamentos. Eu sempre gosto de falar sobre isso, organizar pensamentos, porque às vezes eles estão tão embaralhados que você precisa dessa ajuda. Então, qual é o tipo de tempestade que você tem passado? Porque se você falar para mim assim, eu não estou em nenhuma, eu acho que você não está observando bem. Por toda a nossa vida, nós passamos por inúmeras tempestades. Outra coisa que a gente pode garantir da tempestade, depois que ela passa, vem o quê? A bonança. Olha, vocês todos sabem, depois que a tempestade passa, está escrito aí no versículo 39, vem a bonança. Então tenha certeza que depois desse momento de dificuldade, de incerteza, de medo, de dúvida, de não saber quando vai acabar, vai vir a bonança, porque ela não vem de nós, ela vem de Deus, daquele que tem o controle sobre todas as tempestades. O homem não pode promover uma tempestade. Olha que coisa maravilhosa, eu acho o máximo. Só Deus pode. Então elas são inesperadas e imprevisíveis, elas estão fora do nosso controle, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, elas podem ser externas, de chuva, pode ser internas, de sentimentos, de emoções, depois delas sempre vem o alívio, e elas são necessárias para que a nossa vida possa aprender algo. As tempestades sempre nos ensinam algo. Essa tempestade aqui pela qual os discípulos passaram, eles também aprenderam uma lição. Então, quais as lições que você tem aprendido das tempestades que você tem passado? E aí eu te falo que se você não tem aprendido nenhuma, se você não tem olhado com atenção para aprender, com certeza outras maiores virão para que você possa aprender algo, para que você possa ser transformado de dentro para fora. E a última coisa que eu quero falar sobre a tempestade, pelo menos nessa reflexão, é que muitas das vezes as tempestades nos tornam mais fortes. Elas nos tornam mais fortes para encarar as próximas coisas que vêm pela nossa frente. Tem um ditado popular que diz assim, que mar calmo não produz bons marinheiros. Então o mar tem que estar bravo, nervoso, jogando de um lado para o outro, para o marinheiro pensar em todas as estratégias para conduzir o seu barco e chegar no destino dele, de forma segura, com toda a tripulação. Assim são as tempestades da nossa vida. Elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer, para nos firmar, elas vêm para nos ensinar, e elas são permissão do Senhor na nossa vida. Todas elas são permissão do Senhor na nossa vida. Muito bem, agora eu quero falar um pouquinho dos discípulos. Os discípulos, mesmo conhecendo toda a realidade da questão marítima, porque eles eram pescadores, conheciam o mar, conheciam sobre os ventos, a melhor hora, a melhor forma de conduzir os barcos, eles foram pegos de surpresa. Às vezes não é assim na nossa vida? Nossa, eu sei fazer determinado prato e eu faço muito bem, já faço até com os olhos fechados, mas de repente você faz um dia e dá errado. Nem toda a sua experiência garantiu que ele saísse com excelência, porque são coisas que podem acontecer na nossa vida e nos tirar daquela certeza tão absoluta que a gente tinha. Outra coisa, Jesus ele estava no barco. Eles sabiam, os discípulos sabiam
que Jesus tinha todo o poder. Jesus já tinha demonstrado isso para eles em algumas ocasiões. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. E aí eu acho que é um ponto muito forte para nós. Muitos de nós, com muitos anos de caminhada cristã, achamos que já somos fortes, já atingimos uma estatura que nos dá uma certa segurança, que nos dá muitas vezes uma questão de não nos abalarmos com muitas coisas que nos acontecem ao redor. E muitas vezes é um pensamento errado da nossa parte. Porque os discípulos, conhecendo o mar, foram pegos por uma tempestade e ficaram desesperados. Tem toda uma condição que, se você for pesquisar, climática, porque aquele lago ficava entre algumas rochas grandes e o vento que vinha de um lado, o vento quente junto com o vento gelado que batia naquelas rochas que tinham naquele lago, produziam essa questão de altas tempestades. Se você for pesquisar, você vai conseguir ir a fundo nisso. Eu optei por não trazer esses detalhes, falar superficialmente. Mas se você pesquisar, você vai ver que tinha uma condição meteorológica, geológica daquele lago que produzia esse tipo de tempestade. E eu tenho certeza que não era a primeira vez que os discípulos passavam por lá. Mas mesmo assim, eles foram pegos pela tempestade e ficaram apavorados. E mesmo Jesus estando no barco, eles ainda estavam apavorados e desesperados. Eles estavam seguindo a Jesus. Eles estavam obedecendo às instruções que Jesus dava. Eles estavam desenvolvendo a sua fé. Mas naquela situação, eles precisavam mostrar na prática tudo aquilo que eles vinham aprendendo de Jesus. Eles precisavam ter uma ação para mostrar que aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus, eles tinham entendido, eles estavam crescendo. E muitas vezes o que falta na nossa vida é a prática. É a prática da palavra do Senhor. Às vezes, vou dar um exemplo assim, né? Às vezes pode acontecer situações em que a sua fé e a sua vida cristã, ela é desafiada. E aí você fala assim: eu não estou pronto. Não estou pronto para fazer isso. Ou olha, eu vou me preparar para poder realizar determinada situação. Vamos dizer que você está lá no meio de uma situação em que uma pessoa, ela fica possessa de um demônio. Qual é a sua ação no meio de uma situação como essa? Você pode colocar inúmeras desculpas, e eu vou contar uma experiência minha. Eu estava grávida do Lucas, com o Pedro bem pequeno, e no meu quintal morava uma vizinha, e essa vizinha ficou possessa, dentro de casa. Maurício trabalhando, e eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir lá e orar por ela, com a fé que o Senhor me deu, com tudo aquilo que o Senhor já tinha me ensinado. Mas eu entrei na minha casa e fui ligar para minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher de oração, a minha mãe é uma mulher de fé. Eu tenho certeza que se ela estivesse lá, o negócio tinha sido resolvido, não por ela, mas pela vida que ela tem com Deus. E aí eu fui com as minhas inúmeras desculpas, né? Mãe, a senhora não sabe o que está acontecendo. Olha, tem uma mulher possessa aqui no quintal. Mas mãe, eu com esse barrigão do Lucas, eu não posso ir lá, mãe. Já pensou se ela me dá um chute? Minha mãe, não vai. Porque também, se ela me encorajasse aí e acontecesse alguma coisa, ela ficaria extremamente preocupada. Mas depois, passado a situação, eu falei: se eu fosse em nome do Senhor, com o Senhor na minha vida, com tudo aquilo que eu vivo com o Senhor, eu não deveria ter medo. Eu não estaria indo no meu nome, eu estaria indo no nome do Senhor. E esse é um testemunho para mim, para minha vergonha. Aí alguns podem falar: não, mas você foi cautelosa. Tudo bem, eu fui também. Mas eu teria que ter sido ousada com o Senhor. Claro que eu não ia lá, né, pôr a mão, fazer... Não, eu ia fazer a oração da fé. A oração
que o Senhor estaria agindo e libertaria aquela mulher. Aí a gente ficou orando da nossa casa, minha mãe também orou lá da casa dela, e aí deram um remédio para ela, aqueles que dopa, e aí a mulher deu uma sossegada, mas foi uma experiência que eu falei, puxa vida, me faltou exercitar a fé, que eu digo ter tanto. E depois daquilo, eu fiquei muito mais alerta de que eu preciso ter prática, vida de prática e não só de fala. E os discípulos, eles tinham toda uma fala, eles tinham todo um acompanhar Jesus, eles tinham todo ver Jesus, mas quando chegou na vez deles, eles ficaram apavorados, desesperados. Eles poderiam ter feito ali uma oração, eles poderiam ter tido uma atitude de fé, mas eu tenho que destacar um acerto que esses discípulos tiveram. Quando eles viram que o barco ia afundar e que eles iriam morrer, o que eles fizeram? Chamaram Jesus. Jesus, acorda! Olha, a gente vai morrer todos, vamos lá! E Jesus prontamente se põe de pé e acalma a tempestade. Talvez a gente ainda esteja na fase de só chamar o Jesus e de não exercitar aquilo tudo que Jesus tem nos ensinado, nos orientado, nos advertido. Porque, irmãos, você não está aqui só para ouvir. Tenha certeza que tudo aquilo que você ouve aqui, o Senhor quer que você pratique lá fora. Dentro da sua casa, na relação com o seu esposo, na relação com os seus filhos, na relação do seu trabalho, por onde você for. O Evangelho não é para ficar só aqui e aqui, mas ele é para ser vivido, porque ele é transformador, ele muda a atitude de uma pessoa passiva para uma pessoa que começa a agir de acordo com aquilo que foi ensinado. Agora, pensando nos nossos dias atuais, quantas vezes nós confiamos na nossa própria força? A gente acha que a gente vai lá e vai resolver. É a nossa força que vai resolver. Somos nós que vamos conseguir resolver. Quantas vezes a gente confia na nossa própria capacidade? Quantas vezes nós não tentamos resolver do nosso próprio recurso? Não, você pode deixar que isso aqui eu resolvo. Primeira dificuldade que te advém, e aí eu não estou falando só das questões espirituais, mas também das questões materiais, você fala, já sei como resolver. Você nem parou para pensar, para orar, para falar, Senhor, qual é o seu desejo, qual é a sua proposta, o que o Senhor anseia que eu faça diante dessa situação? Não, você já tem a solução. Não é assim? Muitas vezes não é assim na nossa vida. Peraí, eu vou fazer desse jeito, aí você faz um lego lá dos seus pensamentos, vai encaixando isso, nisso. E a gente nem consulta o Senhor se é realmente aquilo que Ele espera, que Ele deseja para a nossa vida, se é a proposta dEle para nós. Nós somos muito imediatistas para algumas coisas, não é para tudo, para algumas coisas. A gente sempre tem a resposta pronta, né? Se fosse eu faria desse jeito. Enquanto que na verdade o Senhor deseja que nós tenhamos dependência dEle, busquemos a vontade dEle. E quantas outras vezes nós usamos de uma fé infantil? Sabe o que é uma fé infantil? A gente tem uma fé infantil até, eu não posso estipular uma idade, mas a gente tem aquela fé em que a gente acredita que tudo vai acontecer do jeito que a gente pediu, que a gente quer. Essa é uma fé infantil. É uma fé que ela não é baseada no poder de Deus, na ação de Deus, naquilo que Ele quer fazer, mas é do jeito que eu quero. Eu pedi para ser assim. Vou dar um exemplo de uma fé infantil de uma pessoa que não está aqui, tá? A dona Conceição estava contando para mim que a Isabelle disse que estava orando para pedir para Deus um iPhone. É uma fé infantil. Qual é o propósito de Deus dar um iPhone para Isabelle neste momento?
E aí ela falou assim, que acha que Deus não ouve a oração, porque Deus não deu o iPhone para ela. É uma fé infantil. Eu quero deste jeito. Porque se não for desse jeito, o Senhor não é Deus. O Senhor não está fazendo, o Senhor não está olhando. E muitas vezes, consciente e inconscientemente, nós agimos assim. Se o Senhor levou aquele que estava enfermo, o Senhor não curou. Enquanto que uma fé madura vai dizer, Deus curou para a eternidade, nunca mais essa pessoa vai sofrer, nunca mais ela vai ter dor. Enquanto que muitas vezes a gente quer do Senhor coisas da nossa forma, aquele emprego que a gente quer daquele jeito, e o Senhor fala, desse jeito não vai ser bom para você, eu vou te dar de uma outra forma, fica tranquilo que eu estou no controle. Mas a gente bate o pé e quer daquele jeito, aquela namorada, um namorado, que a gente quer daquele jeito. Já contei inúmeras vezes que eu queria a pessoa perfeita, e Deus falou, peraí, não é bem assim não, minha filha, sou eu que estou no controle, né? E fez da melhor forma, e hoje eu consigo olhar que foi da melhor forma. E a cura que muitas vezes eu quero, e não é só uma cura física, mas uma cura emocional, espiritual, e Deus está trabalhando, mas não é do meu jeito, não é da minha forma. Então você precisa descobrir se a fé que você tem exercitado é a fé de quem realmente tem andado com Deus, tem aprendido de Deus e tem colocado em prática do Senhor. Porque os discípulos, eles estavam andando com Jesus o tempo todo, tinham aberto mão das suas vidas, das suas profissões para caminhar com o Senhor, aprender com o Mestre. E nesse momento de dificuldade, eles não tiveram fé. O próprio Jesus fala, 41, eles estavam apavorados e perguntavam, aliás, no 40, desculpa. Então perguntou aos discípulos, Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé que eu posso fazer da minha forma, do meu jeito, que vai ser sempre o melhor, que eu estou no barco com vocês? Vocês ainda não têm fé que eu tenho poder sobre as tempestades? Vocês ainda não têm fé para pedir ao Pai que intervenha? Vocês ainda não têm fé? Eu falei assim, eu meditando nessa palavra, eu falei assim, Senhor, para a minha vida, essa palavra se aplica, porque muitas vezes eu não tenho fé. Eu vou na fé automática, como o pastor colocou no início do culto. Tudo a gente faz no automático. Eu venho no domingo porque é o horário do culto, eu louvo porque é o momento do louvor, eu oferto porque é o momento da oferta, e eu sento e escuto a palavra porque é o momento da palavra. Mas eu não estou exercitando a minha fé. Porque aí eu quero colocar um detalhe muito importante que a palavra de Deus nos alerta. Abre aí em Tiago, capítulo 2, você que está dormindo, você que está meio sonolento, afinal só eu falo. Então vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 17, que vai falar alguma coisa sobre a fé. Tiago capítulo 2, versículo 17. Quem achou pode ler. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se a nossa fé não vier acompanhada de ação, de obra, de prática, ela é uma fé morta. E aí eu fiquei pensando na minha vida e fiquei tão arrasada, porque muitas vezes eu vivo uma fé morta, uma fé sem prática. E aí, irmã, como é que é essa prática aí que você fala? Será que eu tenho essa prática? Se você está procurando, talvez você não tenha. Talvez, vamos lá. Então, o irmão acabou de ler que a fé, por si só, ela sozinha, ela é uma fé morta. Mas para ela ser uma fé verdadeira, ela tem que vir acompanhada de prática, de obras, de atitudes.
Onde é que a sua fé tem te levado? O que a sua fé tem te levado a viver e a fazer? E aí, eu vou abrir, eu não vou ler todo o texto porque não vai dar tempo, mas eu quero convidar você a abrir em Hebreus, capítulo 11. Esse texto é um texto conhecido como a Galeria da Fé, e ele cita homens e mulheres que viveram através da fé. Como Pedro ministrou no início, a gente precisa fazer uma entrega verdadeira ao Senhor. E é impossível você viver a fé se você não tiver entregue totalmente a sua vida ao Senhor. Você sempre vai viver uma fé rasa, uma fé mais ou menos. Uma fé de vez em quando, uma fé naquilo que vê, não naquilo que se espera. Então, para viver a fé verdadeira, é necessário que a gente tenha uma entrega verdadeira de abrir mão da nossa própria vida para o Senhor. E aí, nesse capítulo 11 de Hebreus, ele vai citar várias pessoas que viveram pela fé. E não foi uma situação, foi uma vida de fé. Então você está dizendo para mim que eles nunca vacilaram? Eles vacilaram. Tiveram os momentos de oscilação porque eles eram seres humanos como eu e você. Mas eles permaneceram na fé. Olha aí, no versículo 3, ele fala: pela fé entendemos o universo que foi formado pela palavra de Deus. Então é pela fé que eu entendo. É pela fé que eu recebo o entendimento de Deus. Não é por obras, não é pelo que as pessoas falam, mas é pela fé que eu tenho no Senhor, de que Ele criou. Versículo 4, ele fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Então, pela fé eu ofereço um sacrifício, uma entrega absoluta ao Senhor. Depois, no versículo 5, você vai ver que Enoque agradou ao Senhor enquanto ele andou aqui nessa terra, e ele foi arrebatado, ele não chegou a passar pela morte. No versículo 7, você vai ver que Noé recebeu uma orientação do Senhor de construir a arca, e ele passou longos anos construindo essa arca, recebendo zombaria dos seus vizinhos e das pessoas à redondeza. Você é louco, jamais vai chover para ter um barco desse tamanho. Mas pela fé, porque ele acreditava no Senhor, ele construiu e obedeceu a palavra do Senhor, ele obedeceu a ordem do Senhor, e ele salvou a sua família por causa da fé que ele teve. No versículo 8, Abraão obedeceu e ele largou toda a sua parentela, e ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele creu que Deus ia conduzi-lo por onde quer que ele andasse. Abraão, ele foi chamado e ele obedeceu ao Senhor, e mais tarde ele recebeu aquele lugar por herança. Olha lá, o mesmo Abraão recebeu a promessa de um filho, e depois dos seus 100 anos, eles geraram esse filho, ele e a esposa dele. Na velhice, quando a gente já não espera muito da nossa vida, ele concedeu e gerou um filho. E esse filho, mais à frente, ele é pedido como sacrifício. Olha como esse homem estava disposto a entregar tudo que ele tinha, o caminho dele, o futuro dele, a família dele. O quanto de nós estamos dispostos a entregar tudo isso ao Senhor? Tudo, absolutamente tudo, uma entrega absoluta, com a fé de que o Senhor vai fazer o que for melhor. O Senhor vai fazer da forma dele, no tempo dele. Eu tenho procurado colocar essa fé: Senhor, seja para o que o Senhor tiver na minha vida, para a vida ou para a morte, para a alegria ou para a tristeza, eu quero ter a certeza de que eu estou no caminho que o Senhor traçou para mim. E se você continuar, você vai ver muitos outros homens. Ele vai citar José, vai citar Isaac, Moisés, ele vai citar os muros de Jericó que caíram por causa da fé que o povo teve ao dançar ao redor do muro. Onde é que a sua fé tem levado você?
Como é que você tem caminhado? E aí, em relação a esses discípulos, que em algum momento eles tiveram esse momento de oscilação, eles tiveram pavor pela água que estava entrando no barco, pelo desespero. Olha só o que aconteceram com eles. Lá no versículo 35, a partir do 35 do capítulo 11 de Hebreus, fala assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Esses versículos ele está falando dos discípulos de Jesus, daqueles que andaram com Jesus. O fim deles. 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe o que eles esperavam? O Messias. Eles esperavam Jesus voltar, regressar. Nenhum deles receberam. Mas eles não desistiram, eles não desanimaram, eles perseveraram. E se você continuar lendo aí o capítulo 12, ele vai falar que você deve perseverar mesmo quando você é corrigido pelo Senhor, exortado pelo Senhor. Mas hoje, essa reflexão que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, é sobre que tipo de fé nós temos vivido. É uma fé morta que só escuta e sai daqui e continua a mesma coisa, ou é uma fé que tem prática? É uma fé que se envolve, é uma fé que aceita os desafios de crescimento que o Senhor propõe. E eu fiquei pensando assim: Senhor, quais são essas propostas que o Senhor tem feito para nós? Qual é o seu chamado para viver essa vida de fé prática? Deus tem chamado a gente para orar. Deus tem chamado a gente para nos capacitarmos na palavra, para termos entendimento da palavra do Senhor. Deus tem nos chamado para um momento de comunhão. E eu não estou falando fora da igreja não, por enquanto eu estou falando só aqui. Porque uma vez que nós aqui estejamos capacitados, Deus vai nos enviar como Ele enviou os discípulos. Há alguns domingos, estava sendo ministrado sobre os chamados dos discípulos. E toda a orientação que Jesus deu, de como eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer, as dificuldades que eles iam encontrar no caminho. E eu confesso aos irmãos que enquanto eu ouvia a ministração da palavra, eu dizia assim: Jesus, será que eu sou capaz de fazer isso como o Senhor está orientando? Será, Senhor, que eu tenho condições de ir fazer do jeito que o Senhor está orientando? E o Senhor confirmou através dessa palavra que se eu tiver fé, que se eu me dispor a praticar, eu tenho condições. E você também tem condições. Porque a maioria de nós fala assim: mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Essa é a nossa primeira fala. Nós começamos a colocar um monte de desculpas. Enquanto, na verdade, Deus não está pedindo pessoas formadas, preparadas, capacitadas. Mas Ele vai capacitando no caminho. Ele vai capacitando na jornada. Foi assim com os discípulos. Então Jesus não está pedindo a sua formação, a sua qualificação, mas Ele está pedindo uma entrega verdadeira. Uma fé que dependa do Senhor, que busque ao Senhor, que creia que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Vamos orar e pedir ao Senhor para que a gente saiba renunciar à nossa vida, para que a gente possa buscar uma transformação, uma dependência do Senhor, para que a gente possa buscar as coisas que são do alto e crer no cuidado do Senhor e confiar que não importa a tempestade, o Senhor vai estar conosco e que aquilo que o Senhor quer nos ensinar naquela tempestade, nós possamos aprender. Amém? Senhor Jesus,
Nós estamos aqui como parte do Teu corpo, como parte da Sua família, Senhor. E muitas são as coisas que o Senhor tem nos ensinado na nossa trajetória de vida. Algumas, Senhor, a gente deixa entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas o Senhor bondosamente, amorosamente, tem nos acolhido, nos chamado para viver uma vida transformada, para viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida vivida pela fé no Senhor, por uma fé não só de ouvir, mas uma fé de prática, de boas obras, como todos esses homens que estão relacionados aí na Tua palavra, viveram e são testemunhas para nós, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um dos nossos irmãos a partir do meu. E o Senhor sabe quais são as lutas e dificuldades, as tempestades que muitas vezes nós enfrentamos. E o Senhor sabe como nós reagimos diante de cada uma, Senhor. É certo que o Senhor tem sempre a nos ensinar algo, mas muitas vezes o nosso coração está tão agitado com o vento, com o mar, e a gente não consegue aprender. A gente não consegue confiar 100% no Senhor. A gente não consegue acreditar que o Seu plano é sempre o melhor que o nosso. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida verdadeiramente renunciada, uma vida que viva não para nós, não buscando os nossos interesses, mas buscando o Teu conselho, buscando a Tua orientação, buscando praticar aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, tira cada um de nós dessa zona de conforto, dessa zona de comodismo que nós vivemos, Senhor. Porque se verdadeiramente nós vivemos a Tua palavra, onde quer que nós estejamos, nós vamos fazer discípulos. E infelizmente a gente olha ao nosso redor, a gente não tem feito muitos discípulos. É vergonhoso falar isso, Senhor, mas durante a nossa vida nós não temos feito muitos discípulos. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a igreja de Monte Santo. Perdoa as nossas famílias, Senhor, que muitas vezes tem dado valor a tantas outras coisas e não ao Senhor. Perdoa quando a nossa mente ela está tão ligada nas coisas terrenas, passageiras, e ela perde esses momentos preciosos que são do alto, Senhor. Em nome de Jesus, nos desperta, Senhor, nos ajuda a sairmos do automático. E eu sei que muito disso é uma prática nossa, é uma atitude nossa, é uma disposição nossa que precisa ver. O Senhor já nos deu a orientação, o Senhor já nos deu a palavra, o Senhor já nos deu o Espírito Santo que nos chama a atenção. Agora cabe a nós, ó Deus, um passo, uma decisão, uma atitude de mudança, Senhor. Em nome de Jesus, tira do nosso meio, Senhor, a preguiça. Tira de nosso meio as desculpas, Senhor, que nós mesmos damos. Tira do nosso meio, Senhor, as justificativas erradas, porque quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trata com cada mente, cada coração nessa manhã. Desperta os Teus filhos e as Tuas filhas para o Teu chamado. Não permita, Espírito Santo, que a gente fique tão envolvido com as coisas do mundo que faça tudo no automático, sem o amor verdadeiro, sem a entrega verdadeira, sem oferecer ao Senhor o melhor do que nós temos. Que essa palavra que não é minha, é Tua, possa, em nome de Jesus, ser um martelo que bate no nosso coração e na nossa mente, vai nos transformando, vai nos restaurando, vai nos colocando de pé, vai nos fazendo novo homem, nova mulher todos os dias. Esse é o meu pedido, Senhor, pelos Teus filhos e filhas, não só aqui, mas espalhados na face da terra. Cumpra o Teu querer, cumpra o Teu propósito, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Esse é seu. Esse é seu. Amém. Que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer dessa semana. Creio que Ele falou bastante conosco.
pelos louvores, pelas orações, pela ministração da palavra. A decisão de como essa mensagem vai agir no seu coração é sua. É você receber, é você deixar que ela cause a mudança necessária, a fazer cada um de nós assumimos compromissos com Jesus, compromissos reais e verdadeiros, compromissos que façam parte do nosso dia a dia e que nos conduzam realmente àquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e nos acompanhem todos os dias para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, queridos, em nome de Jesus.